Estamos estudando um tema muito importante: compromisso com Deus. Deus, ele fez uma aliança conosco desde a eternidade e na história humana reafirmou por várias vezes esse compromisso. Deus, ele não falha e nem quebra o seu compromisso conosco. E nós, independente de sermos falhos, como cristãos, temos que fazer de tudo para honrarmos esse compromisso. Nós temos que assumir um compromisso com Deus em nossa vida, e isso pode ser feito de várias formas. Hoje nós conversaremos sobre algo que percorre toda a Escritura, algo que representa uma vida de compromisso com Deus. E todos que se dedicaram a essa atitude foram pessoas que claramente zelaram por seu compromisso com Deus. Eu estou falando da oração. Oração é uma conversa com Deus, uma conversa sincera, onde se expressa respeito, confiança, sinceridade e muito amor. Uma conversa onde se mostra a dependência da pessoa desse Deus maravilhoso que nós temos conosco. Um tempo onde mergulhamos na presença de Deus e nos afogamos na graça. Um momento único onde colocamos para fora as nossas necessidades. Um momento onde elogiamos nosso Criador, nosso Redentor. Um tempo onde tocamos o sobrenatural. Isso é oração. Na oração nós expressamos o nosso compromisso com Deus. Reafirmamos nossa aliança com Ele. E não há como dizer que se tem um compromisso com Deus se a oração não faz parte da vida. Oração é compromisso. Vida de compromisso com Deus tem como locomotiva que puxa a oração. E vemos isso em nosso maior exemplo de oração, Jesus Cristo. Jesus foi nosso maior exemplo de compromisso, porque ele tinha vida de oração. Já fizemos alguns estudos, algumas lives, onde eu citei essa sequência bíblica que eu quero compartilhar agora. Jesus, ele demonstrava a importância da oração. Mesmo sendo um ser humano perfeito, ele levantava de madrugada para orar. Ele tinha compromisso com o Pai. Olha Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus procurava oportunidades para orar, Mateus 14:23. Depois você pode ler esses textos com calma. Jesus enfatizava a necessidade da oração, passando a noite inteira sozinho em oração, Lucas 6:12. Nos momentos mais difíceis, Jesus orava. Em Lucas 22:41, Jesus estava no Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado e quanto mais angustiado ele ficava, mais intensamente ele orava. E Jesus, ele foi o grande professor e incentivador da oração. Em Mateus 6, encontramos a oração conhecida como Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a orarem. O legal é que o exemplo de Jesus permaneceu. A igreja primitiva orava muito e cresceu alicerçada na oração. Atos 2,42 é um exemplo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E eles são os discípulos de Jesus, que eram um povo perseguido naquela época. Os apóstolos também priorizaram a oração. Existe um episódio em Atos 6 que a demanda da ação social cresceu tanto ali no meio do povo que isso estava retirando dos apóstolos o tempo da oração. Então eles pediram ao povo que escolhessem homens tementes a Deus para essa função, para que eles pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Isso está lá em Atos 6, versículos 3 e 4. Eles tinham compromisso com Deus e isso envolvia muita oração. As Escrituras sugerem e incentivam a oração todo o tempo. E por quê? Porque Deus está dizendo que para se desenvolver um real compromisso com Ele, é preciso estar em sintonia com Ele. E isso acontece por meio da oração. Paulo incentiva o empenho a orar. Em Colossenses 4:2 está escrito: dediquem-se à oração. O apóstolo Pedro também enfatiza a necessidade de oração. Ele diz a mesma coisa em 1 Pedro 4:7. Dediquem-se à oração. Enfim, as Escrituras não dão escolha para quem deseja honrar o seu compromisso com Deus, porque a Bíblia ordena a oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem constantemente. Diante de tudo isso, fica fácil perceber que uma vida compromissada com Deus envolve oração. Mas a oração é algo muito gostoso, prazeroso. É claro que exige perseverança e esforço, mas é algo maravilhoso. Recebemos o toque de Deus na oração. Recebemos o consolo dele, o cuidado,
o renovo. Nos esforçamos para orar, sim, lutamos para orar, mas quando fazemos, nos sentimos abençoados, nos sentimos saciados por dentro e também espiritualmente. É por isso que John Piper, no livro O que Jesus espera dos seus seguidores, ele diz: a oração glorifica a Deus, porque nos posiciona como sedentos e coloca a Deus na posição de fonte que sacia a nossa sede. Quando oramos, nos sentimos mais próximos daquele que nós temos compromisso, que é Deus. E pela oração encontramos prazer em vivermos em compromisso com Deus. Oração é vida, oração é tudo. Mas como disse Richard Greenham, tudo é nada sem oração. A vida de oração dos grandes homens do Antigo Testamento, de Jesus, dos apóstolos e a ênfase da oração nas Escrituras influenciaram homens tementes a Deus em toda a história. Por isso, os teólogos reformados enfatizaram bastante a questão da oração. No Catecismo Maior de Westminster, símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, os teólogos definiram a oração da seguinte forma: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Definição maravilhosa, não é? Principalmente esse final. Oração é um grato reconhecimento por Deus ser misericordioso conosco e manter seu compromisso conosco. Esse é um motivo muito grande para nos esforçarmos ao máximo para mantermos também o nosso compromisso com Deus. Enfim, como um filho pode dizer que tem um compromisso saudável com o pai se não fala com ele? Essa é a questão da oração. Como nós, filhos de Deus, podemos ter um compromisso saudável com Deus sem oração? A oração é comunhão com Deus. A oração estabelece um laço de amor com Deus, e isso é aliança. A oração demonstra compromisso com aquele que é tudo em nossa vida, Deus. A oração demonstra compromisso com aquele que deu a sua vida por nós, Jesus. Portanto, persevere na oração. Se você tem falhado nisso, volte, reinicie com um pouco de tempo, todo dia em oração. E com o passar do tempo, você atingirá grandes conversas com o seu Senhor. Conversas prazerosas, sobrenaturais, transformadoras, que te farão ser mais compromissado com Ele a cada dia. Quanto mais oração, mais compromisso com Deus. Quanto mais oração, mais força para manter e honrar o seu compromisso com o Senhor. E eu quero encerrar esse estudo dizendo que um compromisso verdadeiro com Deus o glorifica, o exalta. E Jesus ensinou isso por meio da oração. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, lá em Mateus 6, as duas primeiras coisas da oração que ele ensinou foram as seguintes: Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, ele colocou Deus Pai absolutamente acima de nós. Santificado seja o teu nome. Jesus queria dizer que Deus tem um nome altíssimo e só Ele é digno de toda exaltação e só Ele deve ser glorificado pelos seres humanos. A oração glorifica a Deus. Então, se construirmos uma vida de oração, honraremos nosso compromisso com Deus. Se mantermos uma vida de oração, demonstraremos compromisso com Deus e isso exaltará a pessoa do nosso Senhor. Como cristãos, precisamos lutar para mantermos a oração em nossa vida. Porque a oração é compromisso com Deus e é um privilégio nosso. Porque orar é dar honra à pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus. E por sermos filhos e filhas de Deus, precisamos orar. Não há como termos compromisso com Deus sem falarmos com Ele. E Deus ama quando nós falamos com Ele. E não há coisa mais importante e gloriosa que agradar o coração de Deus. Lute para manter o seu compromisso com o Senhor. E a oração é vital para que isso aconteça. Ore muito. Siga firme em seu compromisso com Deus. Se derrame na presença de Deus. Faça seu compromisso com Deus ser de fato sobrenatural por meio da oração. Que Deus te fortaleça muito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!